públicos. Nós estamos acompanhando então a fala do senador Flávio Bolsonaro, agora faz as perguntas então ao depoente Jean Lalande Júnior, claro, também remetendo ao que falaria do G. Dias e fazendo ali algo político também, não é, Janaína Pascoal? Janaína já está aqui com a gente, fazendo aí uma reflexão sobre política e uma provocação ao PT e ao governo. Quando o princípio, o pilar de uma democracia, você... Janaína. Bom, boa tarde a todos. É um momento tenso, né? A fala do coronel naqueles diálogos com o então ajudante de ordens, seu Cid, acho que externou ali, muito embora ele tenha tentado situar essas falas, e obviamente a apuração vai ser feita no conjunto, mas acho que aquelas falas expressavam o sentimento de muitos brasileiros. Era um sentimento quase pueril de que algo pudesse ser feito para impedir a posse do presidente eleito. Eu até acho curioso. Algo pudesse ser feito, Janaína, um golpe, a gente pode dizer. Não, eles acreditavam, veja bem, primeiro que muitas daquelas pessoas que estavam ali nas portas dos quartéis, não estou falando agora do 8 de janeiro, no momento anterior, aquelas pessoas acreditavam firmemente que o presidente Lula não poderia tomar posse. Isso não é um golpe, Janaína? Não, porque elas entendiam que o presidente não poderia nem ter concorrido. Tá? Existia, e nesse ponto eu preciso dar uma certa razão para essas pessoas, porque a anulação das condenações do presidente foi algo muito mal digerido, algo que não é compreendido até os dias de hoje por muitas pessoas, inclusive do mundo do direito. Então, aquelas pessoas queriam que alguma coisa fosse feita para que o presidente Lula não tomasse posse. E faltou, e com isso eu não estou dizendo que quem deixou de esclarecer, de explicar, sei que você não gosta da palavra, de explicar para essas pessoas, eu fico me monitorando também, faltou, né, quadros com liderança nesta direita mais radical, ou essa direita bolsonarista, faltou pessoas que explicassem, né, para esse grupo que não havia mais o que fazer sob o ponto de vista jurídico. Eu me esforcei demais, eu fiz lives, eu gravei áudios, eu falei na tribuna, tentando explicar, olha, eu também não concordei com a decisão do Supremo, e todo mundo sabe, eu falei isso publicamente, eu não concordei com as anulações, não vislumbrava elementos para aquelas anulações, mas as anulações aconteceram, transitaram em julgado, então não havia mais o que fazer. Agora, esse sentimento de inconformismo, ele era muito grande, e não era só das pessoas que foram alcançadas aí com essas investigações, até com essas prisões. Era muito mais universal, Então, assim, o fato do coronel ter falado não significa que ele seja um criminoso. Porque muito antes já havia manifestações com cartazes, com pedidos dessa natureza. E eu vejo uma fala, uma manifestação dentro da liberdade de expressão e manifestação. Por que este caso ganha relevância? Porque ele estava falando para alguém muito próximo do presidente e estava tentando convencer esta pessoa a convencer o presidente. Aí nós podemos fazer uma análise se, pela peculiaridade do contexto, ele não poderia responder, por exemplo, pelo tipo de incitação. Entendeu? Então, assim, pela peculiaridade, mas o simples fato de uma pessoa ter o desejo de que algo acontecesse, eu até brincava às vezes lá na Assembleia, o que é que vocês imaginam, que vão abrir ali as portas dos quartéis e que os tanques vão sair? Falei, é um saudosismo pueril, não tem a menor perspectiva, a menor possibilidade disso acontecer. Mas o diálogo, e eu até fiz uma publicação um pouco bombástica quando esse diálogo veio à tona nas minhas redes, falando, nossa, Bolsonaro salvou a democracia, porque o diálogo mostra o oposto do que nós imaginávamos. Quando aconteceu o 8 de janeiro e as investigações se iniciaram, levantou-se a hipótese de que o presidente, eventualmente, poderia desejar uma quebra institucional, o ex-presidente, uma quebra institucional,
e estaria aguardando o Exército fazer alguma coisa, quadros do Exército. O que mostrou o diálogo? Que um coronel do Exército, e isso não significa que ele represente todas as Forças Armadas, estava, ele sim, tentando convencer o ajudante de ordens a convencer o presidente. Então, me parece mais um diálogo que pode ser utilizado pela defesa do ex-presidente, que inclusive largou o cargo antes do término, do que o contrário. Sim. Ô, Janaína, eu vou ter que só vou dar um pouquinho menos de tempo para o Tardelli hoje. O Tardelli esteve aqui comigo, por isso eu dei mais tempo para a Janaína. Ô, Tardelli, a Janaína fala que era um desejo pueril, um saudosismo pueril, de que algo acontecesse que acabasse impedindo que o presidente Lula tomasse o poder. E ela não vê isso como um crime. Impedir que a posse de um presidente eleito não seria... Impedir, o desejo não. O desejo entendeu? não. Impedir seria crime, o desejo não. Impedir, o desejo de impedir, né? O desejo de impedir não seria tentativa de golpe? Não poderia ser traduzido assim? Se você não inicia uma execução, né, no máximo é um ato preparatório. Tá? Então, assim, as pessoas são livres para desejarem, para sonharem. Recentemente, o STJ decidiu que, inclusive, fazer trabalho espiritual, né, não constitui nenhum tipo de delito, nem de ameaça. Então, o desejar, o ficar mandando... E aí, a segunda pergunta para o Tardelli é o desejo de alguém com alta patente com a pessoa mais próxima do presidente também. Queria que você respondesse, Tardelli. Oi, Janaína. Oi, meu amigo. Olha, eu acho que eu vivo numa outra nave espacial, certo? O que a gente assistiu agora é inaceitável que o filho do presidente, cujo toda a situação... O Jorge Luiz Borges tem uma frase fabulosa: o passado é indestrutível. Não adianta querer destruir o passado agora. Não adianta querer dizer que o Bolsonaro não quisesse o golpe agora. Eles planejaram, eles atuaram. Este senador disse para várias pessoas: calma, estão acontecendo coisas, nós não estamos mortos, mantenham-se nos lugares onde vocês estão. O que a gente tem nessa CPI é o próprio golpista investigar o golpe que ele está fazendo. No mínimo, esse senador não poderia estar aí, no mínimo. É grotesco, do ponto de vista investigatório, que alguém que possa ter envolvimento com o crime, ainda que indiretamente, venha a ser um dos investigadores dele. Ora, por favor, isso é primitivo. É primitivo. A presença do senador Bolsonaro, né, torna esta CPI absolutamente circense e num esforço maluco de se destruir aquilo que não é possível destruir, que é o passado. Olha, o presidente Bolsonaro participou de um fórum da extrema-direita nos Estados Unidos, participou. Disse que ele ia reagir? Disse. Os filhos de Bolsonaro pediram para que as pessoas ficassem na frente dos quartéis porque alguma coisa iria acontecer? Disseram. Disseram uma vez? Não, disseram 2, 3, 4, 10. Quem que faz a mensagem? Quem faz a mensagem é uma autoridade que não poderia fazer essa mensagem pública, ele não poderia fazer sinal de fumaça, ele não poderia fazer uma reunião nesse sentido, porque é uma conspiração. As conspirações são privadas. Ele dizer, olha, foi lá uma coisa irresponsável para ele. Ora, responsável na tua opinião. Na verdade, ele tinha responsabilidade. A mensagem, ela é muito, se a gente for fazer uma análise de discurso, ela é muito comprometedora, ele não pode recuar. Recuar é de alguém que avançou, né? Então, eu quero dizer o seguinte, nesses 10 segundos que você me conceder. Primeiro, a presença do senador Bolsonaro na CPI desmerece a CPI por completo, porque inverte completamente essa equação. Quem é investigado não pode ser investigador. Isso é um fato simples. Segundo, as mensagens privadas, claro que num contexto de tramóia, de conluio, de conspiração, hão de ser sim sopesadas. Muito bem, olha, eu quero agradecer ao Tardelli, pedir desculpas à Janaína que chegou para o último bloco e pôde fazer apenas uma fala, por isso eu dei mais tempo, Janaína. Mas amanhã tem mais, você sabe que eu te dou bastante tempo aqui.